Olá, é um prazer novamente estar aqui junto de vocês para passar informações e orientações relevantes sobre o direito eleitoral brasileiro. Sobre esse tema, nós vivenciamos a cada dia mudanças importantes na sociedade brasileira que nos desafiam a um estudo mais profundo sobre a ética na política, sobre o combate à corrupção eleitoral, ao abuso dos poderes político e econômico. E eu gostaria que, como professor de direito eleitoral há muitos anos, passar para vocês uma orientação básica, seja para o profissional do direito, que vai trabalhar nessa área, seja para a pessoa que está se preparando para o concurso público e encontrará o desafio do direito eleitoral brasileiro. Primeiramente, eu queria contar assim, uma história importante referente à minha pessoa. Quando ingressei no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, foi em 1991, fevereiro de 1991. E a minha primeira eleição foi em 1992. Naquela ocasião, era muito difícil encontrar uma biblioteca onde nós tivéssemos acesso, por exemplo, à jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Então, eu me lembro, isso marcou muito a minha vida. Eu fui fazer uma eleição em 1992, foi a minha primeira eleição, e fui trabalhar no registro de candidatos. E naquela ocasião, 1992, eu fui trabalhar na 1º de março, que hoje é o Museu da Justiça Eleitoral, um lugar muito bonito, um prédio que era muito bonito. E naquele local nós tínhamos uma pequena biblioteca e lá nós encontrávamos, o boletim informativo da Justiça Eleitoral. Então, era assim, a única revista, entre aspas, que eu tinha, não se chamava revista, era o boletim. Naquela ocasião não havia internet, não havia celular, e nós também não tínhamos acesso assim, constantemente a jurisprudência do egrégio TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Então, esse boletim chegava trimestralmente, uma cópia, e eu me interessava por aquilo e comecei a estudar e aprender com pessoas assim mais experientes, o chefe de cartório, os desembargadores, os juízes mais antigos. E eu fui analisando ali gradualmente. Tem muitas histórias interessantes. Hoje, passada toda essa experiência, e eu queria passar para vocês assim que depois ao longo da minha vida, sou professor da Fundação Escola do Ministério Público do Rio de Janeiro, da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro como professor também, professor convidado da Fundação Getúlio Vargas e da Amperge, da nossa associação do Ministério Público, também sou professor. Atualmente, com a pandemia, com o Covid-19, nós estamos todos aqui nessas videoaulas, Então, eu sinto muita falta do aluno, do encontro do aluno, mas eu não posso deixar de transmitir para vocês algumas orientações fundamentais antes que você compreenda o direito eleitoral. E eu fico muito feliz com essa possibilidade, porque, na verdade, eu comecei a fazer uma apostila em 1993, 94, e hoje tem esses livros aí, o Direito Eleitoral, a Legislação Eleitoral, o Dicionário Eleitoral. Eu fiz também um Código Eleitoral comentado, já participei de outras obras.
E esses livros foram ganhando uma edição atrás de outra, né? Então, eu me sinto muito honrado com o leitor, que me deu essa deferência, com os alunos. Fico grato, às vezes, quando um aluno meu tem sucesso na prova, né, de concurso público, e ele vem me agradecer. Então, eu queria aqui transmitir para vocês, primeiramente, uma questão básica, que eu já falei em outros vídeos, mas agora com esse recurso de poder compatibilizar a tela, vai ficar mais fácil da gente entender. Então, meu nome é Marcos Chamayana, e eu sou conhecido mais por esse nome, Marcos Chamayana, professor de Direito Eleitoral, e vou passar para vocês agora uma orientação fundamental que isso demorou na minha vida para eu aprender, né? Mas hoje está mais fácil da gente saber isso, tá? Então, vamos em frente. Vamos ver aqui o que eu posso ensinar para vocês aqui nesse momento. É uma orientação bem básica, né? Então, nós temos aqui o meu livro, que vai ser lançado novamente, a edição ano que vem, que é o Código Eleitoral e a Legislação Complementar. Esse livro, na verdade, ele está escrito aqui com outras autoras, que são as minhas filhas, bacharéis formadas em Direito, e que me ajudam nesse trabalho, que é um árduo trabalho de verificação da legislação, da remissão. O mais importante aqui é a gente ter a remissão, né? Como fazer o trabalho de remissão. Então, primeiramente, passar para vocês a atualização, quer dizer, atualização contemporânea, vamos dizer assim, né? Então, nós temos aqui que esse livro será atualizado de acordo com a Emenda Constitucional 107 de 2020 e com essas leis posteriores que têm uma natureza eleitoral e são realmente leis que envolvem sempre uma mini reforma eleitoral. O que é importante da gente esclarecer nesse momento é que nós, no Brasil, não temos uma ampla reforma da lei eleitoral. Então, nós nos deparamos com essas mini-reformas, né? Então, essas leis que estão sendo exibidas aqui são leis que vocês precisam, como meus alunos que já estudaram eleitoral ou que estão tendo contato com a disciplina, terem isso de forma atualizada. Bem, o livro, ele segue aqui uma certa metodologia de aula, ele pode ser usado em concurso, porque não tem comentário nas provas de concurso público, e eu saliento alguns artigos da Constituição, as emendas constitucionais, o Código Eleitoral e uma legislação toda, leis complementares, que são importantes, leis ordinárias, que também têm correlação com o direito eleitoral. Então, são as leis que eu saliento como fundamentais, alguns decretos-leis, alguns artigos do Código Penal, do Código de Processo, resoluções eleitorais, as súmulas que têm relação com isso tudo. Então, eu, primeiramente, gostaria de orientar vocês nesse sentido. Quem vai estudar direito eleitoral, é importante
ter esse material, ter esse arcabouço legislativo e ter esse trabalho de remissão. Eu acho esse trabalho de remissão essencial. E aqui, por exemplo, na Constituição, eu destaco o artigo 1º, são alguns artigos assim mais destacados que eu visualizo como importantes. E o mais fundamental aqui é essa parte da Constituição dos direitos políticos, que é o artigo 14 da Constituição. E nesse artigo 14 nós temos algumas correlações, por exemplo, com a própria Constituição, com o Código Eleitoral aqui, com a Lei 9.709, que trata disso, com a resolução do TSE aqui. Então, esse trabalho, eu procuro, nesse trabalho, colocar as resoluções pertinentes, resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que são aprovadas em sessões administrativas do TSE, pela Corte, mas que têm força de lei, são obrigatórias para todos os juízes eleitorais, tribunais regionais eleitorais, no cumprimento dessas normas. Elas integram a legislação eleitoral. E aí nós temos as resoluções eleitorais temporárias, que servem apenas para uma eleição e se autorrevogam depois daquela eleição, mas regem todo o sistema normativo daquela eleição a qual elas se predestinaram. E nós temos as resoluções chamadas de definitivas, que são resoluções que se aplicam a todas as eleições. E aqui, nesse livro, o que acontece? Eu tenho aqui esses artigos da Constituição, e no nosso curso de Direito Eleitoral, que está disponível na FEMPERJ, Fundação Escola do Ministério Público, nós temos o comentário a esses dispositivos, Depois da Constituição, em alguns artigos que são salientados, nós vamos encontrar aqui as emendas constitucionais. Nós tivemos a emenda constitucional 107, que, em razão da pandemia da Covid-19, ela adiou as eleições, As eleições foram para o dia 29 de novembro do ano de 2020, que se refere a eleições municipais. Nós temos também o Código Eleitoral, que é a Lei 4737 de 1965, que é esse trabalho, esse dificultoso trabalho de remissão. E nós temos aqui, por exemplo, no artigo 1º, várias remissões, algumas realmente são fundamentais aqui para a compreensão, isso é explicado na aula, tá? Então, nós vamos aqui em frente com vários artigos. Eu queria salientar para vocês que nós temos como leis complementares essa lei aqui, complementar 64 de 90, que é uma lei fundamental para as provas de concurso público, porque ela trata das questões de inelegibilidade. E aí, nós temos algumas outras leis que tratam da magistratura, do Ministério Público. Tem a Lei Complementar 135, conhecida como Lei da Ficha Limpa, que modificou a Lei Complementar 64 de 90. Então, assim, várias questões de provas, das provas de concurso, são retiradas da Lei Complementar 64 de 90. Porque quando a gente fala em inelegibilidade, a gente está falando na ausência temporária
do ius honorum, da capacidade eleitoral passiva. E aí, em razão disso, nós vamos encontrar inelegibilidades ou no texto da Constituição ou na lei específica, que é a Lei Complementar 64 de 90. Então, se cair numa prova de concurso público uma questão sobre inelegibilidade, o candidato deve procurar a resposta logo de pronto na Lei Complementar 64 de 90. Lá ele encontrará, com certeza, a resposta a essa questão. Nós temos aqui também as leis ordinárias, que têm relação com o direito eleitoral. A Lei da Ação Popular, o Estatuto do Índio, essa lei aqui que fala sobre o transporte gratuito no dia da eleição a eleitores residentes em zonas rurais. É um fato que, inclusive, é crime se for feito pelo candidato. Então, aqui são selecionadas algumas leis eleitorais posteriores ao Código Eleitoral, que é de 1965, mas que afetam mudanças no Código Eleitoral, inclusive. Né? A própria Lei de Improbidade, Lei 8429. Né? Aí nós temos aqui a Lei 9096, que é a Lei dos Partidos Políticos, que já sofreu diversas alterações. E nós temos a Lei 9.504, que é a Lei das Eleições. Então, essa Lei 9096 e essa 9.504, e mais a Lei Complementar 64 de 90, elas efetivamente são normas que, supervenientes, obviamente, ao Código Eleitoral, que é de 1965, mas que são leis que caem assim numa prova de eleitoral. A maioria das questões são tiradas dessas leis e não propriamente do Código Eleitoral. Por incrível que pareça, realmente, essas leis são mais utilizadas na prova, né? Porque são leis, além de serem mais atualizadas constantemente por mini-reformas eleitorais, elas são leis que introduziram temas diferentes sobre propaganda de candidatos, sobre registro de candidatos. Então, nós temos tudo isso. Tá? E aí nós temos aqui também colocado no livro as leis das mini-reformas, tá? Todas elas aqui para você. Muito bem. Além dessa explicação básica, você também você vai precisar consultar resoluções do Tribunal Superior Eleitoral sobre o direito eleitoral. E aí, eu também, nessa obra, eu juntei algumas resoluções que são, ao meu ver, fundamentais para a compreensão geral desse arcabouço legislativo que envolve a Constituição, envolve essas leis todas, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, a resolução do TSE 20.958. Essa resolução, ela trata da investidura e o exercício dos membros dos tribunais eleitorais. Então, como é que funciona o ingresso de um juiz no Tribunal Regional Eleitoral? Então, aqui o TSE normatiza sobre isso. Nós temos aqui uma outra resolução que trata do voto dos eleitores portadores de deficiência. Nós temos uma outra resolução aqui que estabelece normas relativas ao exercício da jurisdição eleitoral em primeiro grau. E aí nós temos
a formação do agravo de instrumento, na época. Essa resolução aqui, 21.538, ela fala sobre o alistamento eleitoral, muito importante, como tirar o título, quais são os documentos para tirar o título, quais são os documentos para transferir o título. É uma resolução bem grande. Né? Essa resolução, eu sempre digo para os alunos que estão se preparando para o concurso do TRE, como analistas administrativos ou técnicos, enfim, que estudem essa resolução, porque ela é muito cobrada na prova. Nós temos uma outra resolução que trata também dos portadores de deficiência. Nós temos uma resolução que fala sobre cobrança das multas eleitorais. Você pode estar se perguntando, mas isso tudo já não estaria no Código Eleitoral? Não necessariamente, porque o Código Eleitoral, ele necessita sempre dessa explicação normativa complementar e superveniente. Por exemplo, aqui nós temos regras dos institutos e fundação de pesquisa e doutrinação e educação política. Isso se refere à lei dos partidos políticos. Nós temos aqui essa resolução que é importante, que trata de uma ação de perda do mandato eletivo, de cargo eletivo, de mandato eletivo, por desfiliação partidária sem justa causa. Enfim, diversas resoluções, para não cansar vocês, mas é o que eu estou dizendo, que integram esse arcabouço. Então, para que a gente possa estudar o direito eleitoral, é necessário ter todo esse instrumental, todas essas ferramentas que são apresentadas. Olha, isso é tão importante que, ao meu ver, todo candidato a mandato eletivo deveria, pelo menos, ter essa informação. Por quê? Se a pessoa quer se candidatar de vereador a presidente da República, ela tem que ter um mínimo de explicações sobre como funciona a legislação eleitoral do seu país. Isso, aliás, deveria ser ensinado até nas escolas, né? Sem viés político, obviamente, né? Mas com viés, com a finalidade, melhor dizendo, uma finalidade puramente educacional, né? De formação da pessoa do cidadão brasileiro. Então, todos nós deveríamos ter esse conhecimento. Não precisa conhecer a fundo o direito, nem as questões controvertidas dessa lei, mas saber que existe, que não é tão fácil assim a pessoa simplesmente se candidatar por ter um prestígio popular muito grande. Claro que o eleitor brasileiro sempre se direciona muito nesse sentido, né? A qualificação da pessoa, né? É o voto personalíssimo, em muitos casos. Além, claro, do voto partidário, mas tem um voto personalíssimo nas candidaturas majoritárias, né? Em que se figura mais a pessoa do candidato. Mas o que eu quero dizer é que essa explicação é de utilidade pública nacional. É isso que eu quero dizer. Independente se você fez direito, ou medicina, ou engenharia, ou arquitetura, se você não fez uma faculdade, é um tema que diz respeito a todos os brasileiros, tá bom? Então, com isso eu encerro essa breve explicação e nas futuras aulas continuaremos aqui com outras informações éticas e normativas do nosso direito eleitoral brasileiro. Foi uma honra muito grande. Até o nosso próximo encontro.